Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Deus, ele tem sido misericordioso com a humanidade. Eu quero trazer uma palavra hoje aqui, escrito lá no livro de Mateus, capítulo de número 2, o maior evento que já aconteceu em nascimento de uma pessoa. As pessoas são muito privilegiadas, assim, quando são convidadas para um aniversário. Mas aqui eu quero falar hoje de um grande nascimento, o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus, o grande começo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, formando do pó da terra. Está escrito lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo ali 26, e Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Então, o maior evento, Deus fez-se homem e habitou com os homens na pessoa de seu unigênito, o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo do 1 ao 5 e Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Mas esse grande evento que aconteceu, eu vou ler aqui uns versículos aqui. Versículo de número 1 do capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos para o adorar. Ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Está vendo? O nascimento de Jesus o perturbou o rei Herodes e toda Jerusalém. Então, uma decepção ali daqueles magos que vieram ao encontro do rei que tinha nascido, o rei dos judeus, o Senhor Jesus, foi que eles imaginavam que o chegar e o encontrar uma comemoração medonha, uma festa medonha, mas nada disso. Foi uma surpresa quando eles o falaram. Aqui no capítulo de número, louvado seja Deus, 3, ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. Quer dizer que ficaram perturbados com a notícia que davam que tinha nascido o Senhor Jesus. Versículo 4. E convocando todos os principais dos sacerdotes, os escribas do povo, interrogou-lhes sobre onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelos profetas. Então estava escrito, mas eles não lembravam, ou por outra não acreditavam, porque quando chegou a notícia foi um assombro para eles. Então o versículo 6 diz: e tu, Belém da Judéia, tu, Belém da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governante que apacentará o meu povo de Israel. Sabe a quem isso foi dito? Ao profeta pequeno da Bíblia. Naquela época, os profetas grandes eram Isaías, era Jeremias, era Ezequiel. Aqueles profetas eram o profeta grande. Mas havia um profeta chamado Miqueias. Então Deus, o Espírito Santo, chegou a ele e disse: Miqueias,
eu vou dizer onde é que o Filho de Deus vai nascer. Aí foi disso, aí Miqueias deixou escrito lá em Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2. Mas então aqui, como o evento foi recebido por Herodes, ele perturbou-se. O rei substituído por um recém-nascido, nem pensar. Quando chegou a notícia, Herodes se perturbou, porque tinha nascido uma criança que ia substituir ele. Mandou matar as crianças, aqui no versículo 16, vamos pular para o 16, que é o capítulo todo, o tempo não dá. Vamos pular lá para o versículo 16. E Herodes, então, vendo que tinha sido iludido pelos magos, zangou-se muito e ordenou que fosse morto todos os meninos da idade de 2 anos abaixo. Porque ele não foi. Ele mandou que os magos fossem, mas quando viesse, passasse por lá. Sabe por quê? Porque ele queria ir atrás, era para matar a criança. Os magos tiveram discernimento, o aviso, foram por outro lugar, não voltaram. Então essa perseguição, veja que já tentavam matar o Senhor Jesus no seu nascimento. Então Herodes mandou matar as crianças, perseguiu e matou todos os meninos menos de 2 anos. Ele não queria que Jesus escapasse da sua fúria, mas foi inútil tal matança, porque ninguém poderia mudar o que estava determinado. Então, como foi recebido pelo rei Herodes? Ele perturbou-se. Como foi recebido pelos judeus? Preste atenção. As autoridades religiosas conheciam as Escrituras. Eles sabiam que o Salvador nasceria em Belém de Judá, porque está escrito lá em Miqueias 5:2. Eles sabiam. E informaram a Herodes, mas não foram ver o Messias, nem quiseram conhecer. Preste atenção a isso, acautelai-vos da ciência, que não reconhece Jesus como Salvador. Eles sabiam do que a Escritura falava, como hoje muitos sabem também, mas não querem acreditar. Então, como é que foi recebido a notícia do nascimento de Jesus? Aos judeus. As autoridades religiosas conheciam a Escritura, sabia que o Salvador nasceria em Belém. Eles sabiam, mas eles informaram, mas não foram a conhecer. Então, acautelai-vos da ciência, que não reconhece Jesus como Salvador. O sentimento do povo em geral acerca do Salvador, muitos o esperavam, como o idoso Simeão, a profetisa Ana, lá em Lucas capítulo 2, ali do versículo 25 ao 38, os pastores, Lucas 2:8, com espanto e temor, mas foram conferir o que os anjos falavam e depois proclamaram as boas novas. Então os pastores, eles receberam a notícia, eles foram checar. Depois que chegou lá, eles viram o menino Jesus, então eles começaram a proclamar as boas novas. As autoridades civis, Herodes, nem quis ir, enviou os sábios do Oriente, o versículo 7. Alguns nem querem ver
Jesus, outros só ouvem para a sua própria condenação. Uns só sabem criticar, outros vê falar, ele nem quer ver, ele nem vai, nem quer nem ouvir falar. Mas como foi recebido pelos sábios gentios? Eu estou fazendo aqui umas perguntas. Como o evento do nascimento de Jesus foi recebido por Herodes, ele perturbou-se. Como foi recebido pelos judeus, eles não a valorizaram. Como foi recebido pelos sábios gentios, a atitude dos magos do Oriente, souberam do nascimento do Messias alguns meses antes dos judeus. Esperava que todos em Jerusalém soubessem, e foram para lá. O que encontraram? Indiferentismo, carnalidade dos judeus. Então foram a Belém. Eles foram achando que, como eles eram gentios, eles iam encontrar uma grande festa lá, uma grande comemoração, mas foi diferente. Eles chegaram lá, não encontraram nada disso. Mas eles foram a Belém, chegaram lá, eles prostraram-se e adoraram. Está aqui no versículo 11. E entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se adoraram, abrindo seus tesouros, e lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Os gentios quem fizeram isso. Não foi o povo da promessa, não. Foi eles. Adoraram, reconheceram-no como Deus e Rei, oferecendo-lhe tesouro. Por isso que os presentes que eles levaram foi presente para rei. Foi mirra, uma predição de seu sofrimento. Não adoraram a outra pessoa se não foi a ele, prostraram diante do menino, de Jesus. Nem diante de Herodes,